Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson, tá? E nesse meu canal eu tô fazendo uma série de vídeos em que eu falo, né, nas perspectivas sobre o preço do Bitcoin, tá? Alguns fundamentos, perspectivas de longo prazo e o que é possível de acontecer nos próximos dias e semanas ou até meses, né? Eu geralmente demoro um pouco para fazer vídeo, até porque não tem muito o que atualizar, já que eu levo em conta o longo prazo, né? Eu penso em vender o Bitcoin, ou começar pelo menos a vender Bitcoin, no próximo halving, talvez daqui em 2025. Então não adianta eu estar fazendo aqui vídeo todos os dias, sendo que os fundamentos não mudaram, tá? A gente tem apenas, dependendo do caso, a gente tem melhorias nos fundamentos e eu vou atualizar vocês nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que é o volume, tá, de Bitcoin dentro das exchanges, tá? Esse site ele mostra aqui a quantidade de Bitcoins dentro das exchanges. Isso é normal, tá? Até porque a gente está passando por um período de medo, né? FUD, medo, dúvida e incerteza em relação aos mercados globais por conta do risco da empresa chinesa quebrar, né? Então eu vou analisar isso aqui e vou mostrar para vocês também e colocar minhas considerações em relação à possível, né, quebra da empresa chinesa. Então a gente tem aqui nesse site o volume de bitcoins dentro da exchange Coinbase, da Binance, da Bitfinex, da IOB, né? Geralmente quando se tem grandes volumes de bitcoin dentro das exchanges, ou é duas coisas: ou esses institucionais, né, ou grandes baleias que estão interessadas em vender, né, os bitcoins, estão à procura de liquidez, ou elas estão se posicionando em stop em caso de um crash global, tá? Isso é possível de acontecer? Eu acho que sim, mas tem a questão também de que poderes aí, né, os bancos centrais, etc., não querem que isso aconteça, né? Então, a gente viu, né, que há sim essa possibilidade de Bitcoin cair mais no curto prazo, levando em conta esse volume de Bitcoins dentro das exchanges, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é sim o caso lá da empresa, né? Então a gente tem a grande possibilidade dessa empresa quebrar, né? Ela é chamada de Evergrande e a crise na gigante empresa chinesa acende alerta mundial, né? Os mercados globais operam em queda nessa segunda-feira, dia 20. Isso aqui foi a notícia de ontem. Alguns especialistas têm correlacionado a situação com a falência de... Então, veja que a falência dessa empresa, eles colocam aqui, que isso poderia causar um crash semelhante ao drawdown de 2008 que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Mas como isso já aconteceu, tá? Os governos e os bancos centrais, eles já estão se preparando para que uma coisa dessa não aconteça, tá? Então, muito provavelmente, mesmo que essa empresa, né, lá da China venha a declarar falência, eu acho que muito provavelmente o governo chinês ele vai intervir, seja ele jogando dinheiro para as pessoas ou para a empresa, né, resolver essa situação, ou simplesmente o governo pegando e assumindo esse BO, transformando essa empresa em, digamos, um estatal chinesa, né? Isso é uma possibilidade que eu estou colocando aqui, não sei o que eles vão fazer, mas deixar um evento em cascata acontecer, né? Porque essa empresa quebrar, isso pode gerar, né, uma onda nos mercados mundiais. E isso gerar, sim, de fato, um drawdown nas principais bolsas ao mundo afora, né? E como o Bitcoin está muito correlacionado a esses ativos de risco, ou pelo menos as pessoas acreditam que o Bitcoin está correlacionado, as pessoas tendem a querer vender o Bitcoin, tá? Eu acredito que o Bitcoin nasceu justamente para corrigir esse problema. O Bitcoin, na minha opinião, ele sim está correlacionado a esses mercados de risco, porém o Bitcoin ele tem uma diferença, que é
a usabilidade no dia a dia. O Bitcoin surgiu de ser escasso, ser unidade de conta e ser único. Então, a gente pode pegar esses... eu acho que o Bitcoin está muito caro, né? Então, ao invés de você liquidar ele, vender, você pode começar a utilizá-lo. Mas as taxas são muito caras. Pega uma carteira de Bitcoin, aí, por exemplo, a Blue Wallet, e recarrega a tua carteira na rede Light Network, e você vai ter aí transações instantâneas e com custo zero. Claro que a outra parte tem que estar aceitando, né, Bitcoin também. Mas eu acho que isso vai ser uma tendência daqui para frente, até porque a gente vê países como El Salvador já aderindo, né, ao Bitcoin. Né? Então isso era uma consideração que eu queria trazer para vocês em relação à possível falência dessa empresa. Né? Eu quero mostrar outra coisa para vocês, que é de fato os fundamentos do Bitcoin, tá? Isso daqui é que a gente tem que verificar se o Bitcoin está com problema ou não, né? Que é nada mais que a taxa de hash total, tá? Do Bitcoin. Veja que eu estou olhando aqui em um ano. Por que isso é importante, tá? Veja que em abril, tá? Quando a gente teve aquele crash no Bitcoin, estava muito relacionado à taxa de hash. Ou seja, a gente teve uma queda enorme na taxa de hash, que nada mais é que a força computacional de computadores dentro da rede Bitcoin. Então a gente teve uma queda, uma recuperação, e depois a gente teve, né, aquele banimento da China, né? Deixa eu colocar minha câmera mais para cá para que vocês consigam ver. A gente teve lá em abril e maio a proibição, né, de mineração lá na China. Então, logicamente, tá, a gente teria, né, uma diminuição na taxa de hash, ou seja, da força computacional de computadores. Historicamente, quando isso acontece, uma queda na força computacional na rede do Bitcoin, a gente se tem, né, uma queda no seu preço. Por quê? Isso leva em consideração, né, a dificuldade de mineração, leva em consideração os custos. Também vários mineradores tiveram que vender, né, seus bitcoins para custear a sua mudança da China para outro país. E a gente vê agora, né, que a gente tem a partir de junho e julho, né, uma recuperação na taxa de hash. Ou seja, a gente tem, né, uma recuperação contínua na taxa de hash. Então uma queda, tá, no preço do Bitcoin, levando em consideração a taxa de hash do Bitcoin, essa queda não se justifica no médio e por enquanto não no longo prazo, tá? Então vamos dar uma olhada, né, em outros indicadores desse site. A gente tem aqui a distribuição da taxa de hash. Deixa eu colocar aqui. Veja que ela está bem distribuída, né? Isso é o que a gente geralmente, isso aqui são as pools de mineração. E quanto mais distribuída, isso mostra o quanto o Bitcoin ele é descentralizado, não só pela sua usabilidade, tá? Mas sim também pela sua mineração, tá? Então isso aqui também é importante a gente analisar. Sempre que a gente tiver uma distribuição dessa taxa de hash pelos pools de mineração, a gente tem uma descentralização maior. Agora a gente vai ter, deixa eu colocar aqui, uma distribuição na taxa de hash ao longo do tempo, isso também levando em consideração a distribuição das pools, né? Agora vamos olhar a dificuldade da rede, tá? Vamos lá. Bom, a gente tem aqui, ó, veja que, não vou deixar em um ano mesmo, veja que quando se teve, né, uma diminuição na dificuldade da rede, a gente também levou uma queda no preço, tá? Isso também se mostra de forma histórica. Vocês podem entrar nesse site, blockchain.com, e vocês vão ver que historicamente isso também se mantém, tá? A dificuldade vem aumentando, então o preço também tende a aumentar, tá? Os mineradores, eles provavelmente vão pensar em vender por um valor mais alto do que eles tiveram para minerar, tá bom? Deixa eu ver outra coisa aqui que eu achei interessante. Custo de transação, taxa de transação, receita de mineradores. Pronto, eu queria mostrar isso daqui para vocês também,
que é a receita, tá? Então, o que a gente vê nesse gráfico, tá? Sempre que a receita está muito elevada, isso quer dizer que em qualquer momento que os mineradores pensem em vender os bitcoins que eles mineraram, eles vão ter, né, lucro. Então, sempre que essa taxa, esse custo, né, essas receitas de mineradores estiverem muito elevadas, isso quer dizer que eles tendem a vender. Porém, se essa receita, tá, tiver muito baixa, que nem a gente teve aqui, ó, em julho, tá, que foi exatamente lá o junho, de 26 de julho, que tinha aproximadamente, o preço estava aproximadamente 28 mil, 28 mil dólares, todo mundo dizendo que iria ter iria cair mais, inclusive eu pensei também que iria cair mais, mas o que aconteceu aqui foi que os mineradores eles pararam de vender. Ora, se eu não estou tendo lucro, eu não vou vender mais. Então, é isso que acontece geralmente quando a receita de mineradores está muito baixa. Eu vejo que a receita de mineradores está razoável, tá? Está a patamares lá de abril, né? Então, a gente pode sim ter uma grande volatilidade ou talvez, que nem está acontecendo agora, né, uma lateralização do preço, ou seja, os mineradores estão jogando bitcoins no mercado e o mercado está tentando absorver esses bitcoins, né? Então a gente tem essa relação, né, em relação ao preço do Bitcoin. Quando os mineradores pararem de injetar bitcoins no mercado, a tendência é de que comece a surgir uma falta, né, de bitcoins no mercado, e se a demanda se manter ou aumentar, a gente provavelmente vai ter uma elevação de preço. A gente pode ver isso, que a oferta está muito alta, né? Como eu mostrei no início do vídeo, de que a gente tem muito Bitcoin dentro das exchanges, tá? Pronto. Em relação à parte de blockchain, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês agora em relação ao índice de medo, tá? Geralmente, tá? Quando a gente tem, né, um medo, tá? Medo, dúvida, incerteza no mercado, geralmente são bons momentos de você estar pensando em fazer compras para médio e talvez longo prazo, tá? A gente não está em extremo medo, mas se você está pensando em um curto prazo, talvez vender no final do ano, que geralmente são bons meses de alta no Bitcoin, e é uma possibilidade sim de começar a fazer aportes parciais, tá? Seria redundante, mas seria compras parciais no Bitcoin, certo? Veja que o índice do medo aqui, levando em consideração esse BTC Tools, né? Ele é bem interessante porque ele atualiza a cada 8 horas, tá? Outro indicador também de índice do medo que a gente pode levar em consideração é o Crypto Fear and Greed Index. Geralmente os melhores pontos de medo para longo prazo é quando o Fear Greed Index ele tá, né, ali próximo de 8, tá? Entre 10 a 8, entre 5 e 15, tá? São os melhores momentos da gente estar comprando Bitcoin para o longo prazo. Veja que eu não sei se eu mostrei para vocês olharam, mas quando estava lá o Bitcoin entre 30 e 28 mil dólares, esse índice de medo estava indicando entre 5 e 15, tá? Ele estava oscilando, era 12, 11, 8, tá? Então, foi os melhores momentos de você estar fazendo compras parciais no Bitcoin. Inclusive, eu comprei bastante ali na faixa de 32, 30, 29. Então, eu fiz bastante compra ali. Como esse indicador voltou a ficar no medo, eu vou voltar a fazer compras parciais, pensando em novembro ou dezembro, quando a gente vai ter dois eventos interessantes. O primeiro que historicamente, as bolsas mundiais elas tendem a se valorizar muito nesses períodos entre novembro e dezembro. Então seria bons momentos você estar realizando parte, se você quiser, ou de Bitcoin ou de suas criptomoedas. E também seria a atualização do Taproot do Bitcoin, em que vai ser possível, né, transações mais escaláveis, uma maior facilidade na rede Light Network e também a possibilidade de contratos inteligentes, ou seja,
ter a possibilidade de formar uma rede inteligente dentro do Bitcoin, tá? O que você deve começar a pensar nas suas altcoins, que depende totalmente disso para sobreviver, né? O Bitcoin ele passa a ser aí um monstro que começa e pode começar a engolir essas altcoins, né? Essas altcoins que você deve gostar. Inclusive eu gosto também, tá? Eu tenho alguns altcoins, inclusive eu tenho muitas para longo prazo, mas é claro que o preferido é Bitcoin, tá? Bom, isso era também em relação ao índice de medo. Agora a gente pode também levar em consideração outra coisa, tá? Outra coisa que a gente pode ver aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é o long short rate, tá? Veja que, deixa eu colocar aqui em 6 horas, que a gente vai ver isso aqui mais direito. Bom, às vezes eu faço uns trades, tá? Então eu gosto de colocar umas projeções aqui. Eu vou detalhar mais direito essa projeção aqui quando eu mostrar no gráfico, no outro gráfico, tá? Essa queda que teve, que foi provavelmente causada pelo dúvida, medo e incerteza, tá? Ela foi causada principalmente pelas grandes quantidades de alavancagem. Se tinha em torno de 2 longs para cada short no Bitcoin. Então a gente teve, veja, ó, em torno de 60 milhões em liquidação, tá? E pessoas alavancadas só nessa quedinha que teve aqui, ó. E ainda a gente vê muito alavancado, muito long em relação à quantidade de short, tá? Então isso também pode levar a outra pernada de baixa aqui, completando a onda C. Eu vou mostrar em outro vídeo até onde essa queda pode parar, tá bom? Claro que isso não é uma bola de cristal, mas é o que eu acredito que pode acontecer, tá bom? O que a gente pode ver aqui nesse gráfico? Eu mostrei para vocês aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco minha câmera. No vídeo anterior, na formação desse padrão. Esse padrão, tá? Ele nada mais é do que uma xícara invertida. Porém, para que esse padrão seja ativado, o Bitcoin tem que perder a faixa dos 30 mil dólares, tá? E isso está bem longe e eu acho que é bem provável de não acontecer, tá bom? Eu mostrei para vocês que eu acho que eu fui o primeiro youtuber, o primeiro canal a mostrar esse padrão de repetição de um mini ciclo, tá? Ou mini topo, replicando o topo anterior, tá? Então, quando eu mostrei isso aqui para vocês, eu acho que o Bitcoin ele estava mais ou menos aqui em 48 mil dólares. Então, se você seguiu as minhas orientações e colocou um stop ou pensou em não vender ou não comprar nessa região, né? Você aí se deu um pouco bem, porque aí você está acumulando, né? Aí uma possibilidade de comprar Bitcoin em torno de 20%, tá? Mais barato, tá? Então isso é bem interessante. Então se a gente olhar para esse padrão anterior aqui, o que a gente pode ver, tá? A gente pode ver que quando o Bitcoin perde essa linha verde, ele tende, né, a buscar o fundo anterior, né, desse último topinho aqui, ó. Então, se a gente levar em consideração esse topinho aqui, ó, e o Bitcoin perde essa linha verde, o que a gente pode ver depois disso? Uma possibilidade de uma queda de 18%, vindo buscar aqui a faixa de 37 mil dólares. Então é isso que eu estou prevendo para o Bitcoin nos próximos dias, tá? Isso eu acho que não vai se durar muito, eu acho que provavelmente a gente tem até acho que o final desse mês a gente formar o fundo aqui na região dos 37 mil dólares e a gente formar outro padrão parecido com esse daqui, ó, esse padrão de fundo aqui, ó. Deixa eu até desenhar isso aqui, ó. Deixa eu triângulo aqui. Pera aí. Pronto. A gente tinha mais ou menos uma figura de uma cunha, tá? Com um triângulo aqui sendo formado. E a gente pode, né, formar uma figura parecida dessa vez também. Acho que fica melhor assim, né? Pronto, a gente pode pensar em algo desse tipo aqui também, tá?
mais ou menos assim. E daí, né, se a gente realmente for replicar isso aqui, a gente replicar uma nova pernada de alta, tá? Bom, então, antes da gente finalizar, tá? Eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês também, que é importante a gente ficar de olho, tá? Deixa eu abrir isso aqui para vocês. Vamos lá. Que é esse gráfico aqui, tá? Que é as múltiplas bandas de múltiplas, né, médias de 200, que eu já mostrei isso aqui várias vezes para vocês. Veja que a gente foi um ponto crucial, que eu já mostrei isso aqui para vocês anteriormente também, que sempre que o preço tem uma grande correção, ele tendia a buscar o topo, ou essa linha aqui, ó, o topo desse canal verde, e depois buscar o fundo definitivo aqui embaixo, ó, na banda de baixo desse canal verde. Então, embora a gente tenha um padrão semelhante, né, que nos mostra uma possibilidade de continuação de alta, e a gente tem aí um FUD, um medo, uma dúvida, incerteza no mercado, assim a possibilidade de finalmente o Bitcoin buscar os 25 mil dólares, que eu diria que sim, de fato seria o fundo do Bitcoin. Eu ainda tenho, né, essa convicção que se o Bitcoin perder os 37 mil dólares, muito provavelmente a gente vai ter Bitcoin a 25 mil dólares, tá? E provavelmente os 30 mil dólares não vai segurar dessa vez, tá? Beleza. Esse seria o ponto negativo que a gente pode levar em consideração. Outro ponto positivo que eu quero mostrar para vocês é em relação aos ciclos anteriores do Bitcoin, tá? Em relação aos ciclos anteriores, levando em conta aqui o início do halving, essa linha, esse gráfico azul nada mais é que a comparação do gráfico do preço do Bitcoin de 2013. Esse laranja é a comparação do gráfico do preço do Bitcoin em 2017. E esse verde é o de 2020, ou seja, 2020 e 2021. É exatamente o gráfico que está sendo formado pelo preço atual. Então, se a gente comparar os halvings anteriores, a gente tem pelo menos até dezembro para formar o seu topo final do Bitcoin com um tempo um pouco maior, tá? Então, encerro o vídeo de hoje, né, com essa possibilidade de a gente ainda tá formando e presta a formar um final de ciclo, tá? Ainda acredito nesse ano, tá? No máximo dezembro. E finalmente a gente ter o que a gente chama daquele período de queda infinita, tá? E esse é o período que provavelmente eu vou zerar as minhas posições em altcoins e ficar apenas com Bitcoin, tá? Então o vídeo de hoje era esse. Se você gostou, né, esmaga o botãozinho do like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.